Olá, meu nome é Giovana Garcia, eu sou auditora governamental da Secretaria da Fazenda do Estado do Piauí. Oi, gente, meu nome é Márcio, sou filho da Giovana, sou médico da Universidade Federal do Ceará e a gente sempre gosta de estudo e tudo mais. Minha mãe deu a ideia de começar a gravar para ver o que sai e a gente vai fazer isso hoje. Então, a gente fala um pouquinho sobre estudo e como está isso na nossa rotina, como é a nossa relação com o estudo e o que a gente faz, como é que é hoje, como é que foi no passado, como é que o estudo entrou nas nossas vidas. Então é isso, bom vídeo. É isso. Eu descobri, né, compreendi que a importância do estudo no nosso cotidiano, na nossa vida, o estudo como um todo. Já uma pessoa madura. Então, talvez, até inconscientemente por isso, eu comecei muito cedo, eu é, falava para Marcinho da importância do estudo, né? Como era importante estudar, como era importante ter notas boas na escola, que eu acompanhava muito de perto. Então, desde muito cedo que eu comecei a ficar ali atenta, acompanhando passo a passo durante toda a vida escolar dele. Eu acho engraçado que nas primeiras lembranças que eu tenho, eu lembro muito de ter que estudar. Eu não entendi o porquê. Eu não, obviamente, não deixava de viver, sempre teve um equilíbrio muito grande lá em casa. O estudo era a prioridade, mas não era uma exclusividade. Se eu estudasse, tivesse me parte, o resto que eu quisesse fazer, obviamente, sem avacalhar. Tava tudo certo. Então, por exemplo, eu amava jogar futebol, eu quis ser jogador e tudo mais. Tive todo o incentivo para isso, mas eu sempre tinha que estudar. Eu podia fazer todo o resto se eu estudasse também. Mas era muito difícil para mim entender quando criança, porque daquilo, porque para mim eu estava fazendo negócio na semana, jogar bola, brincar, não sei o que, e estudar só para tirar uma nota boa. Hoje é mais fácil compreender que, tipo assim, tudo aquilo tinha um objetivo. Mas eu acho que a principal coisa é porque, como eu passou muito tempo estudando, mesmo que eu não quisesse, não entendesse muito bem, eu ia na onda da minha mãe, tipo, chegava em casa, final de semana, eu acordava 8 horas da manhã, minha mãe já estava estudando, eu falava, não, você tem que gostar também, minha mãe está fazendo, sempre, só da tarde, sempre foi nós dois, tá? Não tem papai. Isso. É, não morreu nem nada, não, só foi comprar cigarro. Mas. Pode falar isso? Pode, Ah, tá. pode. Essa sempre foi minha mãe, sempre foi uma relação muito próxima. E nossa relação, de certa forma, foi muito ligada pelo estudo, porque era o que a gente mais fazia. Minha mãe, obviamente, não tinha muito tempo, eu mesmo trabalhava 12 horas por dia, então eu chegava e tinha que estudar, não tinha muito o que fazer. Então, às vezes, até a forma de me aproximar um pouco da minha mãe era estudando também, para a gente começar a ter um assunto em comum, de ela ficar mais próxima. Obviamente. Então fez muito parte da nossa rotina. Acho que até hoje, tipo, a gente tem uma situação muito mais confortável agora. Minha mãe tem um emprego muito bom, tenho um emprego muito bom também. Obviamente, continuo estudando para fazer residência e tudo mais, mas são outros 500, outra vibe. Mas é muito interessante que sempre que eu paro na história da minha vida, eu sempre lembro muito da minha mãe estudando. É um processo muito crônico, assim. Sabe, com 25 anos, acho que eu não lembro a última vez que teve um final de semana que tu não estava estudando, a não ser férias e tudo mais, mas daquela época, sei lá, de 8 10 anos que tu ficou estudando para concurso assim, de forma mais firme, que tu não estivesse estudando, a não ser que não fosse por um motivo justo, sabe? Mas eu acho que eu nunca te perguntei o que foi que. Como é que começou? Porque eu acho que começou antes da nascer, até, não foi? Eu era muito pequeno. Bem, como você acabou de dizer, ele tem 25 anos. Muitos, eu trabalhei, e como ele já disse também, nossa vida fomos nós dois. Só que eu trabalhei na iniciativa privada. O meu pai era funcionário do Banco Nordeste. E ele, durante muito tempo, ele dizia para mim, minha filha, você tem que fazer concurso. E eu, com aquela rebeldia peculiar de não concordar com os pais, eu digo, Deus me livre, Deus me livre. Falava várias vezes isso. Vem a maturidade, né? E aí a gente diz, opa, 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 concurso público é uma alternativa. Então eu comecei a ver, eu queria ter uma segurança, que de fato o concurso público dá essa segurança, e eu queria ter uma vida mais confortável, eu queria ter trabalhar menos tempo, queria melhorar a nossa vida. E dentro da minha realidade, naquele momento, o concurso público era a melhor alternativa. Então eu resolvi entrar nesse mundo para estudar para concurso.
Só que o concurso público também, ele exige uma carga horária de estudo muito elevada. Eu não tinha esse tempo. Então, a primeira consciência que eu tive foi que eu levaria mais tempo para ser aprovada. Porque eu não poderia parar de estudar. Eu não poderia parar de trabalhar, lembra? Só nós dois, só nós dois. Não poderia parar de trabalhar. Então, eu tinha que usar o tempo que eu tivesse. Então, só que esse processo ele foi lento e ele foi gradual, porque eu comecei várias vezes e não continuei. Eu comecei várias vezes a estudar, eu estudava 9 meses, parava. Estudava, parava, passava 1 ano, 2 anos sem estudar. Estudava mais 1 ano, parava, estudava. Quando o estudo estava amadurecendo, eu parava, não aguentava aquele ritmo. Até que chegou o momento que eu vi que não, que era um projeto a longo prazo e que eu persistiria até o dia da aprovação, como de fato aconteceu. Mas tu lembra do dia que tu desse um grado de chave ou quando tu viu tu já estava estudando até na onda? Provavelmente foi um dia que eu tive assim algum aborrecimento, alguma coisa que eu, porque normalmente essas decisões assim muito fortes, porque eu abdiquei de muita coisa, inclusive do convívio com ele. Como ele mesmo diz, muitas vezes os nossos momentos de estudo eram os nossos momentos de convivência. Então, assim, essa virada de chave, ela aconteceu em algum momento crucial que eu entendi que não, é um projeto de longo prazo e que vai exigir uma dedicação longa. Quando eu tive essa primeira consciência de que ia demorar, mas se eu continuasse lá ia dar certo, eu acho que foi o primeiro passo para eu, de fato, amadurecer aquele projeto dentro da minha cabeça e ter o foco suficiente, ter o fôlego suficiente para aguentar o caminho. Entendi, entendi. Não sabia dessa parte não. É legal. Ai, a Mas, gente também descobre. mas como era, tipo, porque, sei lá, eu com 11, 12 anos, eu era apaixonado por jogar bola, cresci jogador, eu jogava direitinho, assim, não daria pra ser jogador, mas dava pra desenrolar. É, como é que tu lidava com, tipo assim, passar o estudo? Porque eu sempre senti que o estudo foi passado de uma maneira muito natural, mas eu nunca me senti pressionado para estudar além. Tipo assim, ah, não, eu tenho que ser primeiro lugar, eu tenho que ganhar tudo e tudo mais. Não, eu sabia que eu tinha que fazer o meu, então eu tinha que estudar bem, até porque, obviamente, não era uma conversa aberta, mas eu sabia que a gente não tinha a melhor condição financeira do mundo. E eu precisava de uma escola muito boa, então eu também não achava justo eu ter uma condição de estudo muito boa e me dar pelo menos o mínimo. Eu acho que o mínimo era isso, era tipo assim, estudar para passar de ano e tudo mais, tipo, pagar a recuperação, enfim. Mas o que é que tu pensava quando tu queria passar essa mensagem, sabe? Tipo assim, tá, meu filho tem que entender que ele tem que estudar, porque isso vai melhorar o futuro dele. Mas tu fazer e falar isso para um adolescente, então para um pré-adolescente é um processo muito difícil. O que é que passava pela tua cabeça quando? O que passava pela minha cabeça era que ele é aquela velha máxima, né? É o exemplo que você dá para o seu filho. Então ele via a minha, até por isso também, quando eu tinha muita consciência de que era um projeto difícil, longo, que ia exigir uma dedicação durante algum tempo, porque o meu tempo era restrito, mas ele também ia ver lá na frente que a minha mãe se dedicou, ela fez a parte dela, mas deu certo. Então, a mensagem que eu queria que ele compreendesse era que eu não fui beneficiada por, não foi eu não participei, não foi uma pessoa que arranjou um cargo para mim, não foi simplesmente um processo seletivo que os melhores daquela prova passaram, ou seja, é meritocracia pura. Então, eu queria também dizer que, independente da nossa condição, independente da nossa vida financeira, da nossa condição naquele momento, que o estudo ele nos levaria a outro patamar. E eu, enquanto mãe, também, eu sabia que existia etapas. Na minha concepção de mãe, naquele momento ele tinha que estudar para tirar notas boas, para não ficar de recuperação, e naquele momento era o suficiente. E à medida que ele ia evoluindo, ele também ia ter consciência que o nível de exigência ia aumentando.
certo? Então era nisso que eu pensava. Entendi, entendi. E assim, fora o estudo formal, sabe? De tipo, estudar para o vestibular, o estudo relacionado diretamente a uma conquista. O que tu acha que o estudo per si ajuda na nossa relação? Tipo assim, vamos viajar, então a gente tem que conhecer o local, então tem que falar outra língua para conseguir se desenrolar, ou então no próprio jeito de se comunicar com as pessoas, sabe? Exatamente, porque quando você estuda, como eu falei no início do vídeo, a gente inicialmente, eu comecei a estudar por um objetivo específico, mas depois você vai ver, nossa, como eu estudar isso aqui me deu uma visão melhor daquilo ali, e aí você instintivamente, você vai ficando mais curioso, você vai fazer uma viagem, você tem interesse por onde você vai visitar, você fica com vontade de ler, de ter leituras diversas, você mesmo vai percebendo, eita, quando eu escrevi isso aqui, há um ano atrás eu escrevi de uma forma, eu já estou escrevendo de uma forma muito melhor, o meu vocabulário. Então, essa cimentinha eu consegui plantar nele e aí nós vamos nos tornando, nós vamos ficando mais satisfeitos com a gente, porque a gente comunica melhor, a gente consegue compreender melhor as coisas, a gente tem uma visão mais ampla do mundo. Então, acho que é o estudo cotidiano, né? Não só um estudo objetivo. É você parar, você ler um livro, você quer compreender um tema, você se debruça sobre aquilo ali, vai estudar e vai ver. Então, isso é o hábito genuíno do estudo, né? Isso é o que o estudo, ele é dessa forma que eu vejo que o estudo reveste na nossa vida. Perfeito, perfeito. E eu lembro quando era mais novo também, tu era migrado de três mães e tal, e vocês sempre falavam muito disso. Eu acho que se pudesse falar para alguma mãe que os filhos estão crescendo agora e queria também, e que estuda, então queria que o filho entendesse a importância do estudo, qual tu acha que seria o central, sabe, de mostrar para as pessoas, ó, esse caminho aqui, não, pelo menos para mim, funcionou muito bem. Sabe, o que que você apoiava? Se tu acha que é um negócio mais direto, de tipo, você falar, não, você tem que estudar, porque tem que passar no vestibular, ou então se é um processo um pouco mais orgânico, de tipo assim, isso é importante para tudo, sabe? Acho que até, falando disso, me respondendo o que eu perguntei, eu lembro que eu sempre sentia que eu nunca senti que o estudo é importante para o seu vestibular, eu sabia que o estudo era importante. Tipo, a frase para mim sempre terminou aí. Até porque, de certa forma, eu fui ver o resultado do estudo mais tarde. Tarde assim, passei com 19 anos, mas eu passei, sei lá, dos 8 aos 19 vendo a pessoa que eu mais amo estudar e estudando também, assim, necessário, mas era o estudo. Então, passou 10 anos no estudo sendo importante. Eu acho que, de certa forma, criou uma raiz de que eu tenho que estudar. Seja o que eu for fazer. Então, acho que qualquer coisa que eu for fazer hoje, eu tento estudar aquilo de alguma forma. E não um estudo formal de pegar um livro e ler, mas, tá, vamos entender isso aqui, como é que funciona, o que, que a gente faz, qual é o melhor caminho, sabe? Como é que, se tu tivesse que resumir tua relação com o estudo, da tua vida toda, assim, como é que seria? Bem, se eu pudesse, primeira coisa, se eu pudesse, por que que o estudo foi tão impactante na nossa vida? Porque, primeiro, eu acho que é porque nós somos muito próximos. Então, assim, quando eu digo que eu acompanhei a vida escolar de Massinho, é porque eu acompanhei diariamente. Lá em casa não tinha esse negócio. Ah, tirei uma nota baixa. Não, eu já sabia que a nota baixa vinha, porque eu já sabia o que tinha acontecido antes. Então, para mim, isso foi o mais importante. Nós somos muito próximos e eu acompanhei muito a vida escolar dele. E aí, à medida que ele foi dizendo dos objetivos dele, que queria fazer medicina, nós fomos entendendo como aquilo poderia ser feito. Ou seja, muito cedo a gente já compreendeu lá em casa, eu e ele, que a universidade privada estava fora dos nossos planos. Então, tá certo. A universidade é a pública. O que nós podemos fazer? Qual vai ser o caminho para poder chegar à universidade pública? Certo? Então, isso. E o estudo é isso. O estudo cotidiano, ele nos aperfeiçoa como pessoas. Consequentemente, você
você vai conseguir dialogar melhor com seu filho. Porque, por exemplo, hoje tem coisas da geração dele que eu não entendo. Eu chego para ele e digo, filho, o que é que significa isso? E ele diz para mim, mãe, essa forma você não pode. Você pode, para você compreender isso aqui melhor, você tem que entender isso aqui. Porque as coisas acontecem dessa forma. Ou seja, eu tenho coisas da geração dele que eu não entendo e eu vou conversar com ele. Da mesma forma que ele pergunta, mãe, quando na sua adolescência, como era que acontecia isso? Como era? Então, assim, essa é a troca, essa é a nossa. Hoje não existe mais isso de eu só dialogar com pessoas da minha geração. Não, eu trabalho com pessoas de todas as gerações. E para isso a gente precisa ler, a gente precisa compreender, a gente precisa conversar. Então, o estudo é isso. O estudo não é só a gente sentar e estudar uma apostila para fazer uma prova. Não é só mais isso. O estudo é tudo. O estudo é quando eu me comunico, o estudo é quando eu quero compreender. Por que aquela geração ela chama tu e não chama senhor? Isso é estudo. É a gente compreender o mundo e a gente sentar, mas a gente, com interesse verdadeiro, a gente querer compreender e a gente estudar para isso. Esse é o meu objetivo. Eu acho que deu pra fechar bem. Tchau, gente. Valeu. Cheiro.